Vamos continuar o nosso estudo de trigonometria no triângulo retângulo. E lembre-se que aqui você tem sabedoria com alegria, porque chegou a hora da alegria, pessoal. Vem aprender matemática com o professor Diniz. E agora nós vamos começar a nossa parte 2, a segunda parte dos exercícios envolvendo trigonometria. Vamos lá para o nosso primeiro exercício? Muito bem, pessoal. Você vai ler aí o nosso exercício e diz o seguinte: um edifício comercial tem 48 salas distribuídas em 8 andares, conforme a figura. Observe, pessoal, que a altura de cada sala equivale a 3 metros e a extensão toda horizontal ali, cada pedacinho, né, de cada andar vale 10 metros. E a altura da pilastra de sustentação que mantém o edifício na horizontal é de 6 metros. Calcule a melhor aproximação para o ângulo alfa. Vamos para os dados, pessoal? Observe o seguinte: o que ele está querendo descobrir é o valor desse ângulo alfa. Quanto que vale, quanto que mede o ângulo alfa? Observe também que na parte de cima e embaixo desse edifício comercial, nós temos um triângulo, o desenho de um triângulo, onde essa pilastra de sustentação vale exatamente 6 metros. Como toda a extensão do prédio são formada aqui de 10 metros, e nós temos 6 pedaços de 10 metros, significa, então, que todo esse pedaço aqui do nosso triângulo vale 60 metros, tá bom? Agora, gente, observa mais um detalhe importante. Essa linha horizontal que nós temos aqui embaixo, ela é paralela, espera aí, ela é paralela a essa linha de cima que nós temos aqui do nosso triângulo retângulo. Como essas retas são paralelas entre si, dá para nós descobrirmos quanto que vale esse ângulo do nosso triângulo retângulo. Eu acho que você já conseguiu observar que esse ângulo aqui é o quê? Vale exatamente o alfa que está lá embaixo. Por quê? Toda reta paralela cortada por uma transversal, nós temos um monte de ângulos iguais. E esses dois ângulos são iguais porque são ângulos alternos internos. Agora, vamos só trabalhar com o triângulo de cima, tá, pessoal? Que é um triângulo retângulo. Vamos tirar todas as informações desse triângulo? Observe que nós temos aqui o seguinte: os 6 metros corresponde o quê em relação ao ângulo alfa que eu quero descobrir? Os 6 metros é exatamente o cateto que está na frente do ângulo alfa, ou seja, o cateto oposto. E 60 metros, que compõe aí toda a extensão do prédio em relação aos 6 salas que nós temos, né, que formam aqui 60 metros, corresponde o quê do nosso triângulo retângulo? É exatamente o cateto adjacente. Pessoal, qual das relações trigonométricas trabalha com cateto oposto e cateto adjacente? A tangente. Então, vamos lá? Então, eu posso dizer que tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa questão parece difícil, mas ela é muito fácil. E agora nós vamos resolver. Tangente de alfa vai ser igual. O valor do cateto oposto vale 6. Vamos colocar aqui. E o valor do cateto adjacente é 60. Pessoal, 6 dividido por 60, isso vai dar 0,1. Ou seja, a tangente de alfa é igual a 0,1. O que eu posso concluir em relação a isso? Se a tangente de alfa vale 0,1, agora eu vou analisar aqui, em relação às tangentes, qual é o ângulo que tem a melhor aproximação na tangente igual a 0,1. Quando eu chegar nessa conclusão, eu vou ver qual é o melhor ângulo, qual é a melhor medida para o ângulo alfa. E você vai observar, pessoal, que o melhor ângulo com a medida de 0,1 é o ângulo de 6 graus. Acompanha comigo aqui na tabela. Os 6 graus, ou seja, a tangente de 6 graus, ela vale 0,1051, ou seja, é a melhor aproximação para 0,1. Então, podemos concluir que o valor aproximado do ângulo alfa é de 6 graus. Compreendeu, pessoal? Tudo entendido? É bem tranquilo, não é verdade? Então, vamos para nosso segundo exemplo. Olha só, pessoal, de novo, você vai dar uma lida aí no exercício que é bem longo, só não vou ficar lendo aqui para a gente não perder muito tempo, mas, na verdade, está querendo saber o quê? Olha lá, no final, determine a largura do tampo da mesa em metro. E a largura do tampo da mesa em metro está bem especificada aqui no nosso desenho. Ou seja, eu vou chamar tudo isso aqui de x. E o que fala o nosso problema? Bom, a distância de A até P vale 1,2. E a distância de B até o ponto P vale 1,5.
Você tem uma bola exatamente aqui no ponto P, que ela vai ser jogada formando um ângulo de 60 graus aqui nessa lateral BC no ponto T. E depois ela vai ser refletida até atingir, vou fazer aqui a linha, a caçapa. Olha, presta atenção, está tudo torto, mas leve em consideração aí. Ou seja, a bola vai bater aqui no ponto T, vai refletir e vai atingir a caçapa D, tá certo? A pergunta é exatamente essa, quanto que vale a largura do tampo dessa mesa. Pessoal, o que você tem que prestar atenção aqui é que o ângulo que está sendo batido vai ser o mesmo ângulo que está sendo refletido. Ou seja, isso daqui também vale 60 graus, tá bom? E agora? E agora nós vamos descobrir quanto que vale esse pedacinho que está aqui embaixo. Eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, tá, pessoal? Esse triângulo de baixo, e eu vou chamar esse pedacinho aqui de A. Observe que nós temos o cateto que está na frente do ângulo de 60 graus, que ele vale 1,5, e eu quero descobrir o cateto adjacente. De novo, cateto oposto sobre cateto adjacente, nós vamos trabalhar, observe que eu vou botar aqui a nossa primeira conta, nós vamos trabalhar com a tangente de 60 graus. Cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 60 graus é muito fácil, vale raiz de 3. O cateto oposto é 1,5 e o cateto adjacente, pessoal, é o que eu quero descobrir. É o valor de A que eu estou colocando aqui. Fazendo essa multiplicação cruzada, nós chegaremos que A vai ser igual a 1,5 sobre a raiz quadrada de 3. Aqui você tem que racionalizar. Se você não sabe racionalizar, tem um vídeo muito bacana aí no nosso canal. Então, você procura que você vai achar e você vai entender aí definitivamente a racionalização dos denominadores. Uma dica é um truque bem bacana. Quando você tem uma raiz quadrada no denominador, o que você vai fazer? Você coloca essa raiz quadrada que está embaixo no denominador da sua fração. Você vai colocar para cima e embaixo você vai deixar apenas o número sem a raiz. Entendeu? Então, A vai ser igual ao quê? 1,5. Joguei a raiz de 3 para cima e embaixo deixa só o número sem a raiz, ou seja, o número 3. Então, eu posso dizer que o pedacinho A vale 1,5 raiz de 3 sobre 3, tá bom? Deixa isso aqui por enquanto. Vamos agora continuar para nós acharmos a parte de cima, o que está faltando para completar um tampo dessa mesa, ou seja, esse pedaço aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar com o triângulo de cima. Observe que, mais uma vez, nós temos um triângulo em cima retângulo, e, de novo, eu vou continuar a trabalhar com o 60 graus. E, pessoal, outra coisa, toda essa parte de cima, o segmento CD, vale quanto? É 1,5 mais 1,2. E 1,5 mais 1,2, isso vai dar 2,7 metros de extensão, o comprimento todo dessa mesa aí, que nós estamos trabalhando nessa mesa de bilhar, tá bom? E agora eu vou de novo, pessoal. Vamos tirar todas as informações, elementos do triângulo. No triângulo de cima, você vai reparar bem que 2,7, de novo, é o nosso cateto oposto. E o que eu quero descobrir, essa partezinha em roxo, que eu vou chamar de B, corresponde ao cateto adjacente. Mais uma vez, cateto oposto sobre cateto adjacente, nós vamos trabalhar com a tangente. Então, na nossa segunda equação, na segunda parte de cálculo, de novo, a tangente de 60 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 vale raiz de 3. Cateto oposto, olha lá no triângulo, vai ser 2,7 sobre o cateto adjacente, que vale B, que é o que eu quero achar. Vamos colocar 1 embaixo da raiz de 3, vamos multiplicar isso aqui cruzado, chegaremos então que B vai ser igual a 2,7 sobre a raiz quadrada de 3. Mais uma vez, você vai ter que fazer o quê? Racionalizar. Pega a raiz quadrada que está no denominador, coloca para cima e embaixo deixa apenas um número sem a raiz quadrada. Então, B vai ser 2,7 raiz de 3 sobre 3. Você vai deixar o número embaixo sem a raiz, tá bom? Então, agora, pessoal, nós já temos o valor de A e também nós já temos o valor de B. Na verdade, o que eu quero é a largura do tampo da mesa. Ora, a largura do tampo da mesa nada mais é que A mais B. Então, vamos fazer essa conta? Passando aqui para a próxima tela, eu sei que se eu pegar o valor de A e somar com o valor de B, vai chegar na nossa resposta. Lembre-se que o valor de A era 1,5 raiz de 3 sobre 3, que eu vou somar com
o valor de b, que era 2,7 raiz de 3 sobre 3. Observe que nessa soma de frações, os denominadores são iguais. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir o denominador, que é 3, e vai somar a parte de cima, que é o numerador. Então, vai ser 1,5 raiz de 3, somado com 2,7 raiz de 3. E se você somar 1,5 raiz de 3 mais 2,7 raiz de 3, isso vai dar 4,2 raiz de 3 sobre 3. Percebeu, pessoal? E o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou logo fazer essa divisão, tá bom? Eu vou fazer assim. Eu vou pegar o 4,2 e vou dividir por 3. E se você dividir 4,2 por 3, isso vai dar 1,4 raiz de 3. Observe que não acaba aqui ainda. Por quê? Porque no exercício ele está falando para você substituir a raiz quadrada de 3 por 1,7. Então, para agora, finalmente, nós encerrarmos a nossa questão, você vai fazer o seguinte: 1,4 raiz quadrada de 3 é 1,4 que multiplica o valor da raiz quadrada de 3, que nesse caso vale aproximadamente 1,7. E 1,4 vezes 1,7 vai dar 2,38 metros. É exatamente a largura do tampo da mesa. Resposta do exercício, 2,38 metros. Acho que você conseguiu entender aí, praticando apenas a tangente no triângulo retângulo com as relações relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Acompanha comigo aí, olha só que bacana esse exercício. Com 5 quadrados idênticos de lado 2 centímetros, forma-se uma cruz. Unindo 4 vértices específicos desta cruz, forma-se o quadrado ABCD, como está aí na figura abaixo. Calcule o perímetro. Preste atenção que ele quer o perímetro desse quadrado ABCD. Tá bom, pessoal? Se cada lado do quadrado que nós temos aí mede 2 centímetros, vamos formar um triângulo, pessoal? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, exatamente nesses pontos que eu estou destacando em azul. Observe que o cateto desse triângulo ele é exatamente o lado desse quadrado, ou seja, vale 2. E o outro cateto desse nosso triângulo é formado por 2 lados do meu quadrado, ou seja, vai ser 2 mais 2. Então, o que nós temos? Nós temos um triângulo retângulo, onde esse cateto mede 2 e o outro vai ser a soma 2 mais 2, 4. Como ele está querendo o perímetro do quadrado enorme, formado pelos vértices destacados A, B, C, D, então, se eu descobrir o valor da hipotenusa, que eu vou chamar de x, eu vou ter um lado desse quadrado. E depois, tendo o valor do lado, basta multiplicar por 4, teremos, enfim, o perímetro desse quadrado, tá bom? Vamos fazer o que aqui, então? Aplicar o Teorema de Pitágoras. Lembre-se que o Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Teremos, assim, x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. E 4 mais 16, pessoal, dá 20. Então, x vai ser o quê? Raiz quadrada de 20. Você vai verificar que não existe raiz quadrada de 20 exata. Você vai ter que fatorar ou então aplicar um truque aqui muito bacana, que é decompor o 20 da seguinte maneira. 20 eu posso dizer que é a mesma coisa que 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. E por que eu fiz dessa forma? Observe que raiz quadrada de 4 eu tenho exata, vale 2. E raiz quadrada de 5 não temos, porque 5 é um número primo também, né, pessoal? Então, eu vou dizer que raiz quadrada de 20 é exatamente 2 raiz quadrada de 5. E para eu calcular o perímetro, para realmente finalizar aqui o nosso problema, o que eu vou fazer? O perímetro do nosso quadrado, deixa eu escrever aqui, vai ser exatamente 4 vezes o valor de um lado. E o valor de um lado é 2 raiz de 5. E 4 vezes 2 raiz de 5, nós teremos que o perímetro vai ser 8 raiz de 5 centímetros. Percebeu, pessoal? Uma questão aí bem bacana e muito fácil de trabalhar, tá bom? Espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo, finalizando um pouco nossos estudos aí de trigonometria no triângulo retângulo. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.